إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 30 do mês de Muharram de 1441, que equivale ao dia 29 de setembro de 2019. Continuamos a nossa leitura no livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, as lições importantes para a comunidade, com a explicação do Sheikh Abdul Razak Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala. Continuamos a tradução e o Sheikh, na continuação do que foi dito na aula anterior, diz: وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان أن من مات على الشرك والكفر لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم، أي ليس لهم إلا ذلك يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي غير الشرك والكفر الذي كنا نعمله في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي الظالمين أنفسهم بالشرك والكفر بالله
سبحانه وتعالى كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. O Sheikh nos diz, na sua explicação, Allah subhanahu wa ta'ala declarou que aquele que morre sobre o shirk e o kufr, que morre sobre o politeísmo e a descrença, não há ambição nem esperança para ele na misericórdia e no perdão de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e aqui vamos mencionar vários versículos da Surat Fatir, vários versículos, que são o número 36 e o número 37. O número 36 e o número 37. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e os incrédulos entrarão no fogo infernal. O Sheikh diz, quer dizer que não terão outra coisa sem ser o fogo do inferno. Os incrédulos não terão outra coisa depois da morte sem ser ou além do fogo do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo neste versículo, consoante o sentido, não serão condenados a morrer, nem lhes será aliviado o castigo. Assim castigamos os ingratos. E aí clamarão, ó nosso Senhor, tira-nos daqui, que agiremos de uma forma diferente da que agíamos. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz aqui que eles não serão condenados, quer dizer que não vão morrer, não serão condenados a morrer. E como sabemos depois, como sabemos todos, a morte é só aqui na Terra. Nesta vida mundana, morremos. Mas só morremos uma vez. Depois da morte, na vida depois da morte, não existe morte. Quer dizer que será ou um paraíso eternamente, ou o contrário, que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve, um inferno eterno, para sempre. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que os incrédulos não serão condenados a morrer, nem lhes será aliviado o castigo. Quer dizer que não morrem e o castigo deles será constante. Allah subhanahu wa ta'ala diz, assim castigamos os ingratos. Depois Allah subhanahu wa ta'ala nos informa sobre o que os incrédulos, os politeístas, depois de entrarem no inferno, o que é que vão dizer? Allah subhanahu wa ta'ala diz, e aí clamarão, ó nosso Senhor, tira-nos daqui, que agiremos de uma forma diferente da que agíamos. O Sheikh nos diz que quer dizer não cometeremos. O Sheikh nos diz que nos explica esta clamação dos incrédulos, que quer dizer, ó nosso Senhor, tira-nos daqui, que não cometeremos, não vamos voltar a cometer o shirk, a associação, o politeísmo. E também não vamos cometer a descrença, al-kufr, a infidelidade, que cometíamos na vida mundana. Quer dizer, aqui estão a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, depois de terem morrido, depois de terem visto realmente o castigo depois da morte, que foi preparado para os descrentes, os politeístas, depois de terem visto realmente este castigo, pedem a Allah subhanahu wa ta'ala de lhes voltar a dar a vida e que possam voltar à terra para agir de maneira diferente.
De maneira resumida, depois de terem morrido e terem visto o castigo, arrependem-se do que faziam anteriormente à morte, mas, como sabemos todos, é tarde e não podem voltar à vida mundana e terão este castigo para sempre, eternamente. Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo, na mesma sura de Fátir, consoante o sentido do versículo: por acaso não vos prolongamos as vidas para que quem quisesse refletir pudesse fazê-lo, e não vos chegou um repreensor, provai, pois, o castigo, sabei que os injustos não têm nenhum socorredor. Sabei que os injustos, ninguém os poderá socorrer. Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos diz, faz uma pergunta a estes incrédulos que entraram no fogo do inferno e que depois pedem a Allah subhanahu wa ta'ala de os fazer sair deste fogo e de voltarem à terra para agirem de maneira diferente. Allah subhanahu wa ta'ala lhes diz: por acaso não vos prolongamos as vidas? Quer dizer, não tiveram vidas suficientemente longas para para quem quisesse refletir pudesse fazê-lo? E não vos chegou o repreensor? Quer dizer, não vos chegou o mensageiro, uma pessoa que vos repreendeu, que vos disse de não fazerem tais actos, que vos disse de adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, de um culto puro, sem dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o trabalho de cada profeta, de cada mensageiro. Então Allah subhanahu wa ta'ala lhes diz que lhes deu uma vida longa, que lhes deu tempo para refletirem e que também lhes enviou um repreensor, uma pessoa que lhes veio repreender dos pecados que eles faziam e sobretudo deste grande pecado, que é o maior de todos os pecados, que é o politeísmo. Então Allah subhanahu wa ta'ala depois lhes diz: provai, pois, o castigo. Provem o castigo. E depois diz: sabei que os injustos não têm nenhum socorredor. Os injustos não têm ninguém que os possa socorrer deste castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh Abdul Razak nos explica a palavra injustos no fim do versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: sabei que os injustos não têm qualquer socorredor, não têm nenhum socorredor. A palavra injustos, os injustos aqui, o Sheikh nos diz que os injustos, o sentido de injustos aqui, são os injustos com eles próprios através do shirk, do politeísmo e do kufr. Quer dizer que o sentido de injustiça, aqui, os injustos, são aqueles que faziam justiça para eles próprios, com eles próprios, através do quê? Através da prática do politeísmo e da descrença. E a prova do que o Sheikh está a dizer é o versículo número 13 da Surat Luqman, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido: o shirk é sem dúvida uma grande injustiça. Neste versículo, no versículo número 13 de Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala diz: o shirk, o politeísmo, a idolatria, é sem dúvida
uma grande injustiça. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala chamou ao politeísmo, à idolatria, chamou injustiça. Chamou injustiça. E, de maneira geral, as pessoas, quando falamos da palavra injustiça, veem sempre a injustiça de uma pessoa para com outra pessoa. Quer dizer, uma pessoa é injusta com o próximo. Mas o sentido neste versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: sabei que os injustos não têm qualquer socorredor, o sentido aqui a injustiça aqui é o shirk, é o politeísmo, a idolatria. Como vimos, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a explicação, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, na Surat Luqman, versículo número 13, o shirk é sem dúvida uma grande injustiça. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه: فمن كانت هذه حاله مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك ليس له في الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد حتى إن العذاب لا يخفف عنهم. قال تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها بل يزيد. ولهذا قال بعض أئمة التفسير: إن أشد آية على المشركين يوم القيامة وهم في النار قول الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يطمعون في التخفيف أو أن يقضى عليهم فيموتوا أو أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه فقال لهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. O Sheikh diz depois: então, aquele cuja esta é a sua situação, quer dizer, a situação de ser politeísta, incrédulo, descrente, idólatra, aquele cuja esta é a sua situação e que morre nesta situação, desta forma, sem se arrepender, não terá na vida futura, na vida depois da morte, nada senão o fogo eternamente, para sempre. E o seu castigo nunca diminuirá. O seu castigo nunca vai diminuir. E a prova, a evidência do que estamos a dizer, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Baqarah, versículo número 162, consoante o sentido do versículo: o suplício não lhes será diminuído. Allah subhanahu wa ta'ala diz que o suplício não lhes será diminuído. O Sheikh diz depois que, ao contrário, o castigo aumentará. Quer dizer que o castigo dos politeístas, dos incrédulos, descrentes, não diminuirá, mas ao contrário, vai aumentar, cada vez se tornará maior. O Sheikh diz que, ao contrário, o castigo aumentará, tornando-se maior. E por esta razão, certos sábios do tafsir, e os sábios do tafsir, o tafsir é uma disciplina, é uma matéria, ou melhor dizendo, é a disciplina, é a matéria que trata da explicação do Alcorão. Os sábios do tafsir disseram que o versículo do Alcorão mais severo
para os politeístas, descrentes, no dia da ressurreição, no dia do juízo final, enquanto estarão no fogo do inferno. Quer dizer que nesse dia, no dia da ressurreição, os politeístas descrentes que estarão no fogo do inferno vão ouvir uma palavra que será a mais severa de todas as palavras que ouviram nas suas vidas. E esta palavra é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Naba, no versículo número 30. Consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: sofrei, pois só vos será aumentado é o castigo. Sofrei, pois só vos será aumentado é o castigo. Quer dizer que a única coisa que vão ter que vai ser aumentado para aqueles que estão no inferno é o castigo. A única coisa que lhes vamos dar a mais e que vai ser aumentada será o castigo. O Sheikh diz que, na explicação, que essas pessoas, os politeístas, os descrentes, desejam uma diminuição do castigo. Nesse momento, no momento em que estarão dentro do fogo do inferno, eles desejam a diminuição de tal castigo. Desejam que o castigo seja diminuído. Ou então que acabem com eles. Que morram. Acabar com eles quer dizer que morram e que não sofram mais. Ou que voltem à terra, à vida mundana, para que façam boas ações. Ações piedosas, obras piedosas, diferentes daquelas que faziam antes de morrer. E como sabemos todos, todas estas três coisas são pedidos que são impossíveis, porque, como Allah subhanahu wa ta'ala disse que o suplício não lhes será diminuído, e Allah subhanahu wa ta'ala disse também que sofrei, pois só vos será aumentado em castigo, e que não poderão morrer, porque morte, depois da morte não existe morte, será eternamente o paraíso ou eternamente o inferno, e também não lhes vai ser dado vida para voltarem à terra, para poderem agir de maneira diferente. Allah subhanahu wa ta'ala, depois deste desejo que eles têm, destes desejos que têm que são impossíveis a realizar, lhes será dito, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo anterior: sofrei, pois só vos será aumentado é o castigo. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve de tal situação e que Allah subhanahu wa ta'ala faça que nós façamos parte das pessoas que entrarão no paraíso pela sua misericórdia. Imaginem a situação destas pessoas que estão a sofrer, que estão a ser castigados e que não suportam o castigo e que desejam várias coisas, entre elas a diminuição do castigo, ou também de morrer para nunca mais sofrer, ou então de voltar à terra para poderem agir de maneira diferente, e que todos estes desejos serão recusados e, pelo contrário, lhes será dito: sofrei, pois só vos será aumentado é o castigo. Allahu musta'an.
ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى: كل ذلك يستوجب الخوف من الشرك والحذر من الوقوع فيه واللجوء دائما إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي عبده وأن يعيذه من الشرك والكفر والنفاق والضلال. وانظر في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، دعوة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خليل الله عليه صلوات الله وسلامه. قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي وهو من أئمة السلف. إبراهيم التيمي من أئمة السلف رحمه الله تعالى يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وسأل ربه عز وجل فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني يا رب في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادتها، ويطلب من الله أن يحميه وأن يقيه وأن يسلمه، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، فكيف يأمن غيره على نفسه ولا يخاف؟ O Sheikh continua a sua explicação e nos diz que, e tudo isto que foi mencionado anteriormente, tudo isto requer e exige o temor, o medo do shirk, o medo do politeísmo, o medo de cair no politeísmo, de cair em tal pecado que é, sem dúvida, o maior de todos os pecados. Tudo o que foi mencionado exige também que a pessoa se volte sempre para Allah e o implore proteção contra o shirk, contra o politeísmo, e que implore proteção contra o kufr, a descrença, e que implore proteção a Allah subhanahu wa ta'ala também contra a nifaq, contra a hipocrisia, e também que implore a Allah subhanahu wa ta'ala contra a dalal, a desorientação e o desvio do bom caminho, do bom manhaj, do caminho correto. Então a pessoa deve constantemente se voltar para Allah subhanahu wa ta'ala através de ad-du'a, da invocação, e de o invocar e de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala proteção contra o politeísmo, contra a descrença, contra a hipocrisia, contra a desorientação. A pessoa deve constantemente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh diz depois, quer dizer, atira a nossa atenção, chama a nossa atenção, dizendo, e repara que neste capítulo, quer dizer, no capítulo de o temor do politeísmo, temos a invocação de Ibrahim alayhi salam, do profeta Ibrahim
alayhi salam, que é considerado como o imam, o líder, o chefe dos monoteístas. O líder dos monoteístas é o profeta Ibrahim alayhi salam. E é também o amigo íntimo. E é também o amigo íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala. Que disse na sua invocação, quer dizer, Ibrahim alayhi salam invocou Allah subhanahu wa ta'ala com a invocação seguinte. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: preserva-me, ó Allah. Isto é Ibrahim que se dirige a Allah, se volta a Allah e pede a Allah subhanahu wa ta'ala: preserva-me, ó Allah, a mim e aos meus filhos da adoração dos ídolos. Ó meu Senhor, eles, os ídolos, desviaram muitos humanos. Então vejam que Ibrahim alayhi salam aqui pede a Allah subhanahu wa ta'ala de preservar a ele e também aos seus filhos. De quê? Da adoração dos ídolos, do politeísmo. E depois diz: ó meu Senhor, eles, os ídolos, desviaram muitos humanos. O Sheikh diz depois que o grande sábio Ibrahim At-Taymi, que é um dos imãs, um dos a'immat as-salaf, a'immat as-salaf salih, muito conhecido e que fazia parte das primeiras e das melhores gerações da nossa comunidade, disse sobre esta invocação de Ibrahim alayhi salam, que mencionámos anteriormente, disse que esta invocação do profeta Ibrahim alayhi salam disse a palavra seguinte, e é uma palavra muito importante. Disse: quem garante estar em segurança da destruição, quem garante estar em segurança da destruição, da desgraça, quer dizer, do facto de cair no shirk, que é a maior das destruições, que é a maior das desgraças, que é cair em tal pecado, no politeísmo, depois de Ibrahim. Este grande sábio comentou esta invocação de Ibrahim alayhi salam. Este grande sábio, que se chama também Ibrahim At-Taymi, comentou a invocação de Ibrahim alayhi salam, dizendo que quem garante estar em segurança da destruição, da desgraça, que quer dizer de cair, quem garante estar em segurança de cair no politeísmo, no shirk, depois de Ibrahim. Aqui o Sheikh Abdul Razak comenta, explica esta palavra dizendo que se Ibrahim alayhi salam, o profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, temia o politeísmo, se Ibrahim alayhi salam tinha medo de cair no politeísmo, dizendo: ó Allah, preserva-me a mim e aos meus filhos da adoração dos ídolos, quer dizer, ó Allah, guarda-me longe dos ídolos. Isto é o sentido da invocação, como diz o Sheikh: ó Allah, guarda-me longe dos ídolos, das estátuas e da sua adoração. Quer dizer,
põe-me longe deles, que seja das estátuas, mas também da adoração dessas estátuas. Ibrahim alayhi salam pede a Allah o abrigo, pede abrigo e proteção e amparo contra a adoração dos ídolos e das estátuas. Ibrahim alayhi salam teme e tem medo de cair no politeísmo e invoca Allah subhanahu wa ta'ala de não cair em tal acto e de o afastar de tal acto, sabendo que Ibrahim alayhi salam é o líder dos monoteístas e que ainda por cima foi Ibrahim alayhi salam que partiu, que quebrou os ídolos do seu povo, do povo com quem ele vivia na altura, e que eram idólatras, que adoravam estátuas, ídolos. Ele quebrou essas estátuas, quebrou esses ídolos das suas próprias mãos. Quebrou as estátuas do seu povo das suas próprias mãos. E ao mesmo tempo temia e tinha medo de cair no politeísmo, ao ponto de invocar Allah subhanahu wa ta'ala de tal pecado. O Sheikh acaba por dizer, no seu comentário, e atira a nossa atenção, chama a nossa atenção, dizendo como é que alguém, depois dele, depois de Ibrahim alayhi salam, pode não ter medo do politeísmo? Como é que alguém, depois dele, se pode sentir em segurança? Ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.